O sino da pequena igreja ainda ecoava como um lamento distante, cada badalada vibrando no ar pesado daquela tarde cinzenta. As portas, rangendo, se fecharam devagar, como se tentassem aprisionar ali as últimas lembranças de um homem que nunca mais voltaria. No corredor estreito, decorado com flores já meio murchas, uma menina de olhar perdido observava, imóvel, o caixão sendo carregado. Seus olhos seguiam cada passo dos homens que o levavam, mas seu rosto não expressava nada. Não havia lágrimas, não havia soluços. Apenas um silêncio sufocante, tão intenso que parecia mais alto que qualquer choro. O cheiro de incenso se misturava ao de terra molhada, e uma leve garoa começava a cair lá fora. As pessoas cochichavam, lançando olhares ora de pena, ora de estranhamento para a pequena Ana. Mas ninguém se aproximava o suficiente para perguntar se ela estava bem. Talvez porque todos soubessem que, mesmo que ela quisesse, não poderia responder. O que acontece com uma criança que perde, no mesmo dia, o pai e a única barreira que a protegia de um destino cruel? Era um dia que parecia feito sob medida para o luto. O céu encoberto, o vento frio e o som das folhas secas rolando pela rua de paralelepípedos. Ana, 12 anos, estava encostada na parede lateral do salão da igreja, abraçado contra o peito um pequeno caderno surrado. Era nele que escrevia, ou melhor, desenhava, tudo o que queria dizer. Desde que um trauma profundo, anos atrás, roubara sua voz, aquele caderno se tornava sua forma de existir. A madrasta, Clara, estava a poucos metros. Alta, magra, impecável no vestido preto de tecido caro, tinha um coque perfeito e maquiagem discreta. Sua postura era rígida, quase altiva. Ela parecia mais preocupada em manter a compostura do que em amparar a enteada. Cumprimentava conhecidos com apertos de mão firmes e frases automáticas. O olhar, sempre que se voltava para Ana, não carregava nem sombra de afeto. Era um olhar calculista, que media e pesava, como se já estivesse decidindo o que fazer com ela. O pai de Ana, homem simples e honesto, havia partido de forma inesperada. Uma noite estava bem, na manhã seguinte já não respirava. A notícia havia despedaçado a menina, mas ela não chorou. Não porque não sentisse dor, mas porque havia aprendido, muito cedo, que o mundo não oferecia espaço para o seu sofrimento. As poucas pessoas que se aproximaram dela no velório o fizeram mais por obrigação do que por real cuidado. Um toque breve no ombro, um sinto muito sussurrado, e logo se afastavam, como se o silêncio de Ana fosse incômodo demais para suportar. O que ninguém sabia é que Clara já tinha tomado uma decisão antes mesmo de o corpo ser enterrado. Nos dias que antecederam o funeral, ela revisara documentos, contas bancárias e descobriu algo que mudaria o rumo da sua vida e o de Ana. Para Clara, a menina não era apenas um fardo emocional. Ela era um obstáculo concreto para os planos que alimentava em segredo. No fundo, a madrasta já traçava mentalmente o caminho para se livrar dela. E não era um caminho bonito. Ana sentia o frio atravessar seu vestido simples de algodão. Os sapatos já estavam encharcados e ela tremia levemente. Observava os adultos trocarem olhares e frases baixas, como se estivessem discutindo um segredo que ela não deveria ouvir. Ao longe, um cachorro latia, quebrando o silêncio pesado do momento. O caixão foi levado até o pequeno cemitério no final da rua. O som da terra batendo na madeira ecoou como um tambor lento, marcando o fim de um ciclo. As mãos de Ana tremiam mais, mas ela não soltava o caderno. Rabiscava nele sem parar, como se as palavras escritas pudessem formar um escudo invisível contra o que estava prestes a acontecer. O vento aumentou, espalhando pétalas brancas pelo chão úmido. Uma delas pousou no sapato de Clara, que olhou para baixo com desdém, como se até a natureza estivesse tentando incomodá-la. Quando a última pá de terra caiu, Clara se aproximou da menina. Ajoelhou-se, mantendo o mesmo sorriso frio que usara durante toda a cerimônia, e sussurrou algo que fez o estômago de Ana gelar. Arrume suas coisas, vamos embora. Não havia tom de carinho, nem qualquer sugestão de conforto. Era uma ordem seca, despida de emoção. Ana apenas a encarou, tentando ler nos olhos da madrasta algum resquício de humanidade. Não encontrou. A caminhada até a saída do cemitério foi silenciosa. O som dos passos sobre o cascalho parecia um relógio marcando a contagem regressiva para algo terrível. Ana não sabia exatamente para onde iam, mas sentia com cada fibra do seu corpo que não seria para casa. No portão, um carro preto aguardava. O motorista, um homem desconhecido, abriu a porta de trás para Clara e Ana entrarem. O olhar dele passou rapidamente pela menina, sem curiosidade ou simpatia, apenas indiferença.
Durante o trajeto, Ana manteve os olhos fixos na janela, vendo as ruas familiares ficarem para trás. Ela queria perguntar para onde estavam indo, mas sabia que as palavras não viriam. Então, apertou o caderno contra o peito e continuou rabiscando freneticamente. Árvores, casas, rostos, tentava guardar tudo na memória, como quem sabe que talvez nunca mais veja aqueles lugares. O silêncio de Ana naquela tarde não era apenas a ausência de voz. Era o peso de um pressentimento, o início de uma batalha pela sobrevivência. Uma batalha que revelaria o pior e talvez o melhor do ser humano. Se você quer saber o que Clara planejou e como Ana vai enfrentar um destino que ela nunca pediu, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos capítulos dessa história. O carro avançava pela estrada esburacada, sacudindo a cada buraco como se quisesse arrancar o pouco de estabilidade que Ana ainda possuía. As árvores altas se fechavam sobre o asfalto, projetando sombras que pareciam braços prontos para engolir o veículo. Ana, encostada no vidro frio, observava o mundo que conhecia desaparecer atrás de si. Ao lado, Clara mantinha a postura ereta, as mãos firmes no colo, o olhar fixo adiante. Não trocara uma única palavra com a menina desde que saíram do cemitério. Ana apertava contra o peito o pequeno caderno surrado, sua voz silenciosa, o único refúgio para tudo que não podia dizer. O balanço do carro, o som monótono do motor e a ausência de qualquer gesto de carinho criavam uma atmosfera sufocante. Até onde pode ir o abandono antes de se tornar irreversível? E o que acontece quando a única pessoa que deveria cuidar de você decide fazer exatamente o oposto? O carro deixou a estrada principal e seguiu por um caminho de terra batida, onde a poeira se levantava em nuvens entrando pelas frestas das janelas. Ana olhava para fora tentando memorizar cada detalhe, a curva fechada junto ao riacho, a cerca de arame enferrujado, o campo de capim alto balançando ao vento. Não sabia por que fazia isso, mas uma voz interna dizia que precisava lembrar. Depois de quase 1 hora, entraram num vilarejo esquecido pelo tempo. Casas baixas, algumas com pentula descascada, outras com telhados remendados com zinco. Poucas pessoas caminhavam pelas ruas e todas paravam para encarar o carro com uma mistura de curiosidade e desconfiança. O veículo parou diante de uma construção antiga, pintada num amarelo tão desbotado que parecia cinza. Uma placa de madeira pendurada por um prego torto balançava com o vento. As janelas estavam parcialmente cobertas por cortinas puídas e o portão de ferro rangia quando o motorista o abriu. Clara desceu primeiro sem esperar por Ana. Abriu o porta-malas, tirou uma pequena mala gasta e a deixou no chão. Olhou para a menina e fez um gesto seco com a cabeça, como quem dá ordem a um animal para seguir. Uma mulher surgiu na porta da pensão. Usava um avental manchado de farinha e um lenço amarrado cobrindo parte dos cabelos grisalhos. Seus olhos avaliaram Ana por um instante antes de se voltarem para Clara. "É essa?" perguntou num tom direto. "É", Clara respondeu sem hesitar. "Vai ficar aqui." O coração de Ana acelerou. Ficar aqui? Por quanto tempo? Por quê? Nenhuma explicação viria. O modo como Clara pronunciou aquelas palavras deixava claro que não havia discussão. A mulher do avental, que mais tarde Ana descobriria se chamar Célia, não perguntou nada. Apenas assentiu, pegou a mala e fez sinal para que a menina entrasse. Clara se aproximou de Ana, agachou-se até ficar na altura de seus olhos e disse com um tom baixo, frio, quase cortante: "Eu não volto para te buscar." A frase bateu nela como um soco. Ana quis gritar, mas o grito ficou preso em algum lugar profundo, onde sua voz havia se perdido anos atrás. Quis correr, mas para onde? Seus pés permaneceram colados ao chão, enquanto Clara já se afastava. O carro partiu, levantando uma nuvem de poeira que a fez piscar várias vezes. E no instante em que a poeira baixou, Clara havia desaparecido da sua vida. Sentiu a mão firme de Célia em seu ombro. "Vamos, menina, aqui fora você não vai encontrar respostas." O interior da pensão tinha cheiro de mofo misturado a café velho. As paredes, de um verde desbotado, eram decoradas com fotografias antigas de gente séria, provavelmente familiares de Célia. Um corredor estreito levava a 3 portas e uma escada de madeira que rangia ao menor passo. "Seu quarto é lá em cima", disse Célia, apontando para a escada. O quarto era pequeno, com uma cama de ferro, um armário estreito e um lençol tão gasto que parecia ter sido lavado 1000 vezes. Uma janela deixava entrar um feixe de luz fraca. "É simples, mas é seu." Ana colocou a mala no canto e sentou-se na cama, ainda abraçando o caderno. Sentiu o peso da solidão aumentando. Lá embaixo, Célia preparava algo na cozinha. O cheiro de pão fresco subia pelo corredor, mas Ana não tinha fome. Abriu o caderno e começou a desenhar. O carro, a estrada, a curva e depois Clara, mas apagou o rosto rapidamente. A noite caiu devagar, trazendo um frio úmido que se infiltrava pelas frestas da janela.
Ana se encolheu debaixo da coberta fina, ouvindo cada som estranho, passos no corredor, portas rangendo, o vento assobiando nas telhas. Lá fora, um cachorro uivava, e ela sentiu como se aquele som fosse o reflexo perfeito do que carregava por dentro. Pegou o caderno novamente e escreveu, com letras trêmulas, "Ela não volta". Ficou olhado para a frase por longos minutos, até que as lágrimas começaram a cair. Silenciosas, mas implacáveis. O abandono, Ana percebeu, não começa quando alguém vai embora. Começa no instante em que essa pessoa decide deixar de se importar com você. Se você quer saber o que Clara planejou e como Ana vai enfrentar um destino que ela nunca pediu, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos capítulos dessa história. Na primeira noite, Ana sonhou com passos que não vinham de nenhum lugar e acordou com a estranha sensação de que não estava sozinha. Como distinguir o que é fruto do medo e o que é realmente um sinal de perigo? A claridade pálida da lua entrava pelas frestas da janela quando Ana abriu os olhos. O quarto estava mergulhado em silêncio, mas algo parecia diferente. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, carregado de um cheiro levemente adocicado, como flores secas misturadas à poeira. Ela se sentou na cama e ficou ouvindo. Primeiro nada, depois um rangido leve no piso do corredor. Um passo, pausa, outro passo. Seu corpo inteiro se enrijeceu. Talvez fosse Célia verificando as portas, talvez um hóspede de chegar à tarde. Mas então veio um som quase inaudível, um sussurro, baixo demais para entender as palavras, mas claro o suficiente para saber que não estava sozinha. Ana se levantou devagar, pés descalços no assoalho frio, e foi até a porta. Encostou o ouvido. Silêncio. Ficou ali por longos segundos, esperando, mas nada mais aconteceu. Voltou para a cama e puxou o cobertor até o queixo, tentando convencer a si mesma de que era apenas imaginação. Na manhã seguinte, Célia já estava na cozinha, mexendo uma panela com um aroma forte de café. "Dormiu bem?" perguntou sem olhar para Ana. A menina apenas assentiu, mas não conseguiu evitar encarar a mulher, tentando adivinhar se ela sabia sobre o que acontecera. Enquanto tomava um copo de leite, ouviu um ruído vindo do andar de cima, não do seu quarto, mas de uma porta no fim do corredor, trancada desde sua chegada. Célia notou o olhar curioso de Ana e rapidamente disse: "Não vá lá, é só um depósito antigo, nada para crianças." Mas a voz de Célia não soava como quem dava um conselho, era um aviso. O resto da manhã passou lentamente. Ana tentou ocupar-se desenhando, mas seus olhos sempre voltavam para a escada. O que haveria naquele quarto trancado? Por que Célia parecia tão preocupada com que ela não se aproximasse? No almoço, 2 homens apareceram na pensão. Um deles tinha mãos grandes e unhas sujas de graxa. O outro usava um chapéu puído. Conversaram com Célia em voz baixa, e Ana percebeu que eles evitavam olhar em sua direção. Antes de saírem, o homem do chapéu disse algo que ela não conseguiu ouvir, mas que fez Célia apertar os lábios como se segurasse uma resposta amarga. À tarde, Célia pediu que ela fosse buscar lenha nos fundos da casa. Lá, Ana encontrou um pequeno portão que dava para um quintal murado. No canto, havia uma porta estreita com pintura descascada, aparentemente levando a um porão. Estava trancada, mas ao se aproximar, ela sentiu uma corrente de ar frio escapar pela fresta. Um arrepio percorreu sua espinha. À noite, novamente os passos no corredor, desta vez mais próximos. O coração de Ana batia tão rápido que ela quase podia ouvi-lo ecoar no quarto. Segurando o caderno contra o peito, ela se levantou e foi até a porta. Não abriu, mas se abaixou para espiar pela fresta inferior. Pés, 2 pés descalços, parados, voltados para sua porta. Ficaram ali por um tempo que pareceu interminável. Então, lentamente se afastaram, rangindo o piso até desaparecer. Ana não conseguiu dormir o resto da noite. Aquele episódio fez Ana perceber algo profundo. O medo não é apenas a ausência de coragem. Às vezes, ele é um mensageiro, alertando para perigos que ainda não conseguimos entender. Ignorá-lo pode ser um erro, mas se deixar dominar por ele pode ser ainda pior. Se você quer descobrir o que existe por trás da porta trancada e quem são os donos daqueles passos noturnos, inscreva-se no canal e continue acompanhando essa história inquietante. Na terceira noite,
Ana ouviu o clique suave de uma fechadura sendo girada e percebeu que a porta proibida não estava mais trancada. Quando a verdade começa a se revelar, é melhor enfrentá-la ou recuar para o aparente conforto da ignorância. O dia amanheceu nublado, com nuvens pesadas escondendo o sol. O ar tinha um cheiro úmido de madeira molhada. Ana passou a manhã sem ver Célia, algo incomum, já que a mulher sempre vigiava seus passos de perto. Ela aproveitou o momento para explorar discretamente a casa. Cada cômodo parecia carregar um pedaço de história esquecida. Móveis cobertos por panos, fotografias antigas desbotadas, livros com páginas amareladas pelo tempo. Mas nada chamava tanto sua atenção quanto aquela porta no fim do corredor. Quando se aproximou, percebeu algo diferente. A chave que antes ficava pendurada por dentro não estava mais na fechadura. O trinco parecia ligeiramente gasto, como se alguém o tivesse usado recentemente. Durante o almoço, Célia apareceu, mas estava estranhamente calada, com um semblante carregado. Comia devagar, olhando para o prato, como se evitasse encarar Ana. Entre um gole e outro de café, soltou apenas: "Não suba hoje à noite. Ouça o que estou dizendo." Não era apenas uma ordem, era um aviso carregado de tensão. Ao entardecer, uma ventania começou a soprar, fazendo as janelas baterem e a madeira da casa ranger. Ana tentou se distrair no quarto, mas o som do vento parecia se misturar com outro, algo mais sutil, quase como um choro abafado vindo de algum ponto do andar de cima. Quando o relógio bateu 9 horas, ouviu passos subindo a escada, mas não no corredor dela, e sim no que ficava atrás da porta proibida. Depois, silêncio. E então, um clique. A menina segurou a respiração. Com o coração acelerado, foi até o fundo do corredor. A porta estava entreaberta, deixando escapar um feixe de luz amarelada. De dentro, vinha um cheiro de óleo queimado e algo mais, um odor adocicado, quase enjoativo. Empurrou-a lentamente. O que viu fez seu estômago revirar. O quarto não era um depósito comum. Havia uma mesa coberta de ferramentas, frascos de vidro com líquidos turvos e velas parcialmente derretidas. Contra a parede, um grande armário de madeira estava fechado com uma corrente enferrujada. Antes que pudesse se aproximar, ouviu o som inconfundível de passos atrás dela. Virou-se e encontrou Célia parada na porta, segurando uma lamparina. O rosto da mulher estava meio iluminado, meio mergulhado na sombra, mas seus olhos brilhavam de um jeito que Ana nunca tinha visto antes. "Eu disse para você não subir", murmurou Célia, com a voz baixa, mas firme. A curiosidade pode ser uma ponte para a verdade, mas também pode ser a trilha que leva direto ao perigo. Há segredos que, uma vez revelados, não permitem retorno. Ana começava a entender que o desconhecido pode ser tanto fascinante quanto mortal. Quer saber o que Célia esconde naquele armário trancado? Inscreva-se no canal e acompanhe o próximo capítulo dessa história de mistério e tensão. Quando Célia finalmente abriu o armário trancado, o que estava lá dentro não parecia pertencer a este mundo. Até onde estamos dispostos a ir para conhecer a verdade, mesmo que ela seja assustadora demais para suportar? A tensão no quarto era palpável. Ana sentiu o suor frio escorrer pela nuca enquanto Célia se aproximava do armário com um molho de chaves enferrujadas na mão. A corrente caiu no chão com um som metálico que ecoou pelas paredes silenciosas. Ao abrir as portas, um cheiro pesado se espalhou. Dentro, havia bonecas antigas, cada uma com uma expressão estranhamente humana, como se fossem miniaturas de pessoas reais. Todas usavam roupas desgastadas e olhavam fixamente para a porta, com olhos de vidro que pareciam brilhar no reflexo da lamparina. No canto, sobre uma prateleira, havia um pequeno caderno preto com a capa de couro gasto. Célia o pegou rapidamente, como se temesse que Ana tentasse tocá-lo. "Isso não é para você", disse, fechando o armário e voltando a trancá-lo. Ana, porém, não conseguia tirar os olhos das bonecas. Algo nelas parecia familiar. E por um instante jurou que uma delas moveu a cabeça ligeiramente para o lado. Naquela noite, o vento aumentou e a casa pareceu viva, rangendo em cada canto. Ana não conseguiu dormir, atormentada pela imagem dos olhos de vidro.
Pela manhã, Célia a manteve ocupada com tarefas domésticas, mas a menina notava como a mulher evitava subir ao quarto proibido. No fim da tarde, enquanto lavava a louça, Ana ouviu um som vindo do corredor, um leve tilintar metálico, como de uma chave caindo no chão. Foi até lá e encontrou, perto da escada, uma chave pequena com dentes irregulares. Será que era do armário? Decidida, guardou a chave no bolso sem que Célia percebesse. Se tivesse a chance, voltaria àquele quarto sozinha. Quando a noite caiu, Célia anunciou que sairia para buscar algo na vila e que voltaria tarde. O coração de Ana disparou. Aquela era a oportunidade que esperava. Esperou alguns minutos após ouvir o portão se fechar. Depois, subiu as escadas correndo e entrou no quarto. A chave encaixou perfeitamente no armário. Ao abrir, o cheiro de mofo e cera antiga invadiu o ar. As bonecas estavam lá, imóveis. Mas agora Ana percebeu que presas ao peito de cada uma, haviam pequenas etiquetas com nomes escritos à mão. Um dos nomes fez seu sangue gelar. Clara, o nome de sua mãe. A busca pela verdade às vezes nos leva a respostas que não pedimos e que mudam tudo o que pensávamos saber. Ana estava prestes a descobrir que no mundo de Célia nada era apenas um enfeite. E você, teria coragem de continuar mexendo em algo assim? Então se inscreva no canal e prepare-se para o próximo capítulo, onde a ligação entre as bonecas e o passado de Ana finalmente começará a se revelar. Ana tirou a boneca da prateleira com cuidado. O tecido do vestido estava gasto, mas havia uma delicadeza na costura que lembrava algo que sua mãe costumava fazer. Passou o dedo pelo nome escrito na etiqueta e uma imagem rápida, quase como um flash, passou por sua mente. Sua mãe sorrindo enquanto costurava algo colorido. Assustada, colocou a boneca de volta e começou a examinar as outras. Cada uma tinha um nome diferente e alguns Ana reconhecia como pessoas da vila, embora algumas estivessem desaparecidas há anos. Enquanto folheava mentalmente essas descobertas, percebeu que o caderno preto ainda estava lá, escondido no canto inferior do armário. Lembrou que Célia o havia segurado com tanta firmeza antes. Sem pensar, o pegou e abriu na primeira página. As letras eram pequenas e inclinadas, escritas com tinta desbotada. O título dizia Registro das Almas. Cada página trazia o nome de uma boneca, acompanhada de datas e anotações estranhas sobre essência e aprisionamento. O coração de Ana acelerou. Quanto mais lia, mais se convencia de que aquelas bonecas não eram simples brinquedos, eram prisioneiras silenciosas. Um ruído no corredor fez Ana fechar o caderno às pressas. Olhou para a porta, mas não havia ninguém. Ainda assim, sentiu como se estivesse sendo observada. Voltou a folhear rapidamente e encontrou, quase no final, uma anotação sobre Clara. Processo incompleto, essência dividida. O que aquilo queria dizer? E pior, onde estaria o resto da essência? Um estalo alto ecoou pela casa. Alguém havia voltado. Ana guardou o caderno no bolso e fechou o armário, trancando-o novamente. Desceu correndo e, ao chegar à cozinha, fingiu estar lavando louça. Célia entrou, carregando uma sacola e olhando-a fixamente. Você não mexeu em nada lá em cima, não é? Perguntou com um tom que misturava desconfiança e ameaça. Ana apenas balançou a cabeça, mas suas mãos tremiam. Dentro do bolso, sentia o peso do caderno como se fosse um segredo vivo. Algumas verdades não podem ser guardadas para sempre. Mais cedo ou mais tarde, elas encontram um jeito de sair, e quando saem, mudam o rumo de tudo. Quer saber o que está escrito nas próximas páginas do Registro das Almas? Inscreva-se no canal e acompanhe o próximo capítulo dessa história, onde cada revelação é mais sombria que a anterior. Naquela noite, Ana acordou com o som de passos, mas não vinham do corredor, vinham de dentro do espelho. Se houvesse um lugar onde as almas presas pudessem caminhar, você teria coragem de olhar para ele? A lua atravessava a janela, iluminando o quarto com um brilho prateado. O espelho antigo, encostado na parede, parecia mais escuro que o resto do ambiente, como se fosse feito de um vidro profundo demais. Ana sentou-se na cama e prendeu a respiração. Lá dentro, uma figura se movia devagar. Primeiro, um rosto borrado, depois, a forma de uma mulher vestindo o mesmo modelo de vestido que sua mãe usava nas poucas fotos que ela tinha. Ana sentiu as pernas ficarem geladas. A figura ergueu a mão e tocou o lado interno do vidro, como se quisesse atravessá-lo.
A voz que ecoou não veio pelo ar, mas diretamente na mente de Ana. Me encontre. Assustada, Ana se aproximou. O espelho tremeu levemente e por um instante sentiu o cheiro familiar de perfume que sua mãe usava. Quando piscou, a imagem sumiu, mas no chão, bem na frente do espelho, havia caído um pedaço de papel rasgado. Nele estava desenhada a planta da casa, mas com um cômodo que Ana nunca tinha visto antes, localizado atrás do quarto de Célia. Quem poderia ter deixado aquele mapa e por que mostrar um cômodo oculto? Ana decidiu que precisava descobrir antes que Célia percebesse. Passou o dia seguinte observando cada movimento da madrasta, esperando um momento em que ela saísse novamente. Ao entardecer, a oportunidade surgiu. Seguindo o mapa, encontrou um painel de madeira mal encaixado. Ao empurrá-lo, revelou-se uma porta estreita que levava a uma escada em espiral para baixo, iluminada apenas por pequenas velas presas à parede. O ar ali era pesado, cheirando a mofo e cera derretida. No final da escada, Ana chegou a um porão forrado de prateleiras, onde dezenas de bonecas estavam alinhadas, muito mais do que as que havia visto no armário. No centro, um espelho idêntico ao do quarto dela, mas este parecia pulsar como se respirasse. E refletido nele estava a mesma mulher da noite anterior, agora sorrindo de um jeito que misturava ternura e tristeza. Às vezes, as respostas não estão no que vemos diretamente, mas nos reflexos distorcidos que nos obrigam a enxergar além do óbvio. Quer saber o que Ana vai encontrar ao atravessar o espelho? Então se inscreva no canal e prepare-se para o próximo capítulo, onde a fronteira entre o real e o impossível finalmente será quebrada. Ana respirou fundo diante do espelho pulsante. Cada batida parecia sincronizada com o seu coração, como se o vidro a estivesse chamando pelo próprio sangue. Você teria coragem de atravessar um portal para salvar alguém, mesmo sem saber se voltaria? O rosto da mulher do outro lado estava mais nítido agora. Os traços, o olhar, o sorriso, tudo gritava mãe dentro da memória de Ana, mesmo que parte dela ainda duvidasse. A voz ecoou mais uma vez, suave, mas firme. Venha. Ana deu um passo à frente. Ao tocar a superfície fria, uma onda de energia percorreu seu corpo, como se fosse sugada para dentro. O chão desapareceu sob seus pés e, de repente, ela estava em um lugar onde o céu era de um azul profundo e o chão feito de vidro líquido que refletia tudo ao redor. Ali, as bonecas ganhavam forma humana, mulheres, homens, crianças, todos com olhos que carregavam séculos de silêncio. Entre eles, sua mãe se aproximou e segurou suas mãos. Faltava uma parte de mim, Ana, e você a trouxe. Antes que pudesse perguntar o que significava, uma sombra gigantesca tomou conta do horizonte. A voz fria de Célia ecoou mesmo ali. Você não devia estar aqui. O chão de vidro começou a rachar, as figuras ao redor desapareceram, e Ana sentiu que teria apenas um momento para decidir: ficar ali com a mãe ou voltar e impedir Célia de continuar prendendo almas. Sua mãe a olhou, os olhos mareados. Eu já estou livre, agora salve os outros. Com o coração pesado, Ana correu de volta em direção ao espelho, que tremia como se fosse se fechar. Saltou para o outro lado segundos antes da superfície se tornar sólida novamente. Atrás dela, um grito furioso ecoou, e o espelho explodiu em 1000 fragmentos. Quando se levantou, Célia estava caída no chão, desacordada. Ao lado dela, o registro das almas aberto, as páginas em branco, como se o conteúdo tivesse se dissolvido. Ana sabia que nada seria igual, e no fundo, também sabia que Célia não ficaria derrotada para sempre. Libertar alguém é muitas vezes um ato que começa com coragem, mas só se completa com sacrifício. Às vezes, a maior vitória é não carregar o peso de deixar para trás quem você ama, mesmo que isso signifique nunca mais vê-lo. Se essa história te arrepiou e você quer mais narrativas cheias de mistério, emoção e reviravoltas, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Prepare-se para novas jornadas onde a coragem e o impossível andam lado a lado.